Fala pessoal, esse é o primeiro de muitos vídeos do nosso canal, né? Tá começando aí que vai trazer tudo sobre o maior herói de todos. Nós faremos várias análises, né, de todos os filmes do Morcego lançados até hoje, começando pelo primeiro filme do Tim Burton, né? Esse filme eu sei que, assim como foi comigo, né, marcou a infância de muita gente, né? Ele foi lançado em 1989 pela Warner Bros, com direção de Tim Burton. Ele conta os primeiros dias de carreira do vigilante, né, e a origem de seu arqui-inimigo Coringa. Nesse filme, Bruce Wayne é interpretado por Michael Keaton, né? Muitos fãs rejeitam esse filme até hoje devido ao porte físico modesto do ator, que ele tem uma cara de nerd, mostra uns trejeitos meio atrapalhados ao longo do filme, né? O ator realmente lembra pouco o vigilante atlético e musculoso dos quadrinhos que a gente está acostumado, né? Mas apesar disso, o seu Batman é durão, né? Tem um olhar vingativo, convence, principalmente nas cenas de ação. Uma curiosidade que pouca gente sabe, né, é que Michael Keaton ele não foi a primeira opção do Tim Burton para papel. Antes ele havia considerado, né, outros atores, né, como Mel Gibson, Alec Baldwin, Charlie Sheen, Pierce Brosnan e Ray Liotta. Inclusive eu sempre achei, né, que tanto Alec Baldwin quanto o Pierce Brosnan são a cara do Bruce Wayne dos quadrinhos mesmo, né? Acho que combinaria. Mas aí foi só depois disso que o Tim Burton chamou o Michael Keaton para o papel, com quem ele já havia trabalhado no filme Beetlejuice, né? E que até então era mais conhecido por papéis de comédia. Para viver o Batman, o Michael Keaton ele teve que treinar, né? Teve que treinar bastante kickboxing por 2 meses para poder atuar nas cenas de luta sem dublês, né? É interessante esse empenho dele, né, em querer encarnar assim no Batman nas cenas de luta também. Foi nesse filme que vimos pela primeira vez algo que hoje já é consolidado nos filmes do Morcego, né, algo que os fãs já se acostumaram, que é o Batman usar uma armadura. A roupa que ele usa nesse filme ela é feita de látex, né, tem capa, botas e luvas de couro, além de um cinto de utilidades que aparentemente de plástico, né? O maior problema é o fato dele não conseguir virar o pescoço, que torna algumas cenas estranhas, né? Que nem aquela que ele tá no Batmóvel junto com a Vicky Vale, que ele olha assim meio de canto do olho, porque não tem como ele mexer o pescoço, né? Isso é ruim porque faz com que o personagem pareça um robô em alguns momentos. Fica estranho. Mas temos também aqui nesse filme, né, um dos melhores Batmóveis já feitos, na minha opinião é o segundo melhor, né, meu segundo favorito, além de uma mansão Wayne e Batcaverna satisfatórias, né, é bem interessante a Batcaverna, ela é bem gigantesca, lembra muito do desenho dos anos 90, né, que tem aqueles fossos gigantes, né, ela parece um abismo, e apesar do problema com a roupa, o Tim Burton ele conseguiu acertar nos equipamentos, né, na base de operações do Batman. Temos também aqui um Alfred, né, interpretado por Michael Keaton, que apesar de ajudar o Bruce, aqui ele é só um mordomo, não há menção alguma ao passado dele como agente secreto, né, tornando o personagem superficial e decorativo em alguns momentos, né, o que também é outro fator negativo. Então a gente pode concluir, né, resumindo, a gente pode dizer que o Batman do Keaton mais acertou do que errou. Mesmo sem ter seu lado detetivesco explorado, o personagem se mostra durão e sombrio, né, e seus veículos, armas, apetrecho e base, né, base de operações, são bastante fiéis aos quadrinhos, né, visualmente são praticamente idênticos aos quadrinhos. Como vilão, nós temos Jack Nicholson interpretando o Coringa clássico sádico das HQs, né? O Coringa, como todo fã sabe, não só os fãs mais assíduos, como qualquer pessoa mesmo, né? Sabe que o Coringa sempre foi e sempre será o arqui-inimigo do Batman. A origem dele nesse filme, né, com ele caindo em compostos químicos, é baseada em parte na graphic novel Piada Mortal, né? Que inclusive eu gosto bastante. Mas aqui o Coringa, antes do acidente, ele já era um criminoso que trabalhava para o chefão do crime, né? Ele não tinha um passado como um cara, né, um ator que queria ser um comediante, né, que ele tentava ali ter uma carreira ali como humorista, que é diferente, né? Só que depois que ele vira o Coringa, ele vira exatamente o Coringa clássico das HQs, né? Muito cômico, principalmente na cena da invasão, dessa cena de invasão do museu, que é sensacional. Até hoje eu dou muita risada nessa parte. Quando a gente assiste com atenção o filme, o plano do Coringa do Nixon, o problema dele, né, é que ele soa bobo e forçado, né? E a cena dos balões, por exemplo, aquela dos balões de gás, é muito infantil.
só aquela coisa de Era de Prata, assim, bem meio ingênua, sabe? Mas mesmo assim o personagem continua sádico, né? Perigoso e cômico, né? Isso ele tem muito, como na minha opinião sempre deve ser, né? O Coringa ele tem que ser assim. Agora, analisando Gotham, nós temos um dos grandes acertos do filme, né, na minha opinião. O Tim Burton ele nos mostra uma Gotham City gigantesca, né, suja, cheia de becos e telhados escuros. Só que o problema é alguns personagens, né, algumas das personalidades de Gotham que, na minha opinião, ele errou nesse filme, né. Um exemplo é o Comissário Gordon. A polícia de Gotham nesse filme, inclusive, ela assim como todos os quatro filmes antigos, ela soa incompetente, né? Comete o principal do filme inteiro, fuge totalmente de uma interpretação mais próxima de um departamento de polícia real, né? Dá a impressão que o crime em Gotham só corre solto porque a polícia é burra demais, né? Isso é péssimo. Temos no filme também aqui o promotor Harvey Dent, né? Nesse filme ele é interpretado pelo ator Billy Dee Williams, que mesmo aparecendo pouco, o personagem tem uma postura séria, correta, honesta, né? Ao longo do filme, como ele é nos quadrinhos, né? Isso é um fator bastante positivo. A gente tem também a repórter Vicky Vale, né? Interpretada pela Kim Basinger, uma repórter bastante corajosa e dedicada, né? Apesar de em alguns momentos a personagem ainda cair naquele vício, né? Naquele clichê de mocinho em perigo que os filmes de heróis tinham, mas mesmo assim ela é muito boa, mesmo assim ela é uma boa atriz, né? E é interessante ver, né? Porque o filme muitas vezes segue a visão dela, né? Vai mostrando ela conhecendo o Batman e ela investigando, né? O passado do Batman e do Bruce Wayne. Isso é bastante interessante também. Né, como considerações finais, eu pessoalmente eu não gosto desse filme. Apesar de acertar no visual, ele é raso no roteiro. As cenas das conversas entre os gangsters no começo do filme soam tolas e bregas, né? Aquela coisa bem clichêsenta. Infelizmente não dá para levar a sério essa máfia de Gotham. Tecnicamente o filme também possui problemas, principalmente devido às cenas de tiroteio onde as armas parecem atirar faísca, que nem naquela cena da Axis Química lá, que, pelo amor de Deus, aquilo ali é terrível, terrível. Mas mesmo com todos esses defeitos, é importante a gente reconhecer que era uma época diferente, né? Em que filmes de heróis não eram tão badalados como são hoje. É importante lembrar também que o filme ele foi lançado no fim dos anos 80, né, na esteira de graphic novels clássicas do Batman, como Ano 1, Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, né? Então, vale assistir pela nostalgia, né, de quem, assim como eu, cresceu assistindo na sessão da tarde, sessão de sábado, né? Já viu muitas vezes, estava passando os canais e viu esse filme começando e viu até o fim. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, primeiro vídeo no nosso canal que está começando aí. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de dar like e se inscrever, porque eu irei analisar também todos os outros filmes do Batman, né? Além de todos os games, HQs e animações dele também. Muito obrigado e até a próxima.